Olá, eu sou Silvia Zampar da Doce Lembrança e Companhia e nesse vídeo nós vamos conversar sobre agulhas e bobinas para máquina de bordado. Vem comigo! É muito comum as bordadeiras de início de carreira, principalmente, ficarem em dúvida que tipo, que número de agulha utilizar nas suas máquinas. É sobre isso que a gente vai conversar. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: agulha para máquina de bordado é a mesma agulha de máquina de costura. Primeira coisa que eu ouço falar por aí é: nas máquinas de bordado só pode usar agulha importada. Tá, gente, isso é mito. Eu mesma utilizo ou agulha Orange ou agulha Schmetz. Por quê? Porque eu tenho fácil acesso, eu encontro essas agulhas. Mas é impossível que o fabricante nacional não faça uma agulha boa. Muitas bordadeiras, colegas nossas, deram seus depoimentos, elas só compram na lojinha perto de casa. Elas nem sabem de que marca que é, mas com certeza são marcas nacionais boas, nunca tiveram problema. Então não é verdade que você só pode utilizar agulha importada. Se você tiver fácil acesso, compre a importada. Se você não tiver, compre a que está acessível. Segundo, máquina Brother não pode colocar agulha da Singer, porque a agulha da Singer é maior. Mito! Eu medi com o paquímetro, gente. Tanto uma agulha importada quanto a agulha da Singer, elas têm 40 milímetros. Então é mentira, tá? Mais uma vez, as bordadeiras que utilizam da marca Singer nunca disseram que tiveram problema. E eu acho que essa lenda deve ter surgido dentro das autorizadas, ou Brother ou Janome, porque lá eles vendem agulha da marca da máquina. Então eles devem falar isso por orientação ou não do fabricante, mas para alavancar a venda da agulha da marca. Mas é lenda, gente. Não é verdade que estraga a caixa da bobina. Não pode usar, aqui estamos no terceiro tópico, não pode usar agulha asa na máquina de bordado. Aqui em cima está aparecendo o card, onde eu mesmo mostro o uso da agulha asa para fazer o crivo. Então, gente, em partes é lenda. Por que em partes? Porque a máquina da Brother, a placa onde entra a agulha, ela tem um buraquinho ovalado, tá? Vocês estão vendo nessa fotografia que é um buraquinho ovalado. Então, dá para usar a agulha asa, que é mais larga, sem problema. Já a máquina da Janome vem com um furinho. O furinho não permite o uso dessa agulha asa. Então é verdade isso para as máquinas Janome. Mas como eu mostro no vídeo que eu falei para vocês que eu ensino a bordar crivo, se você levar para um fresador, abrir um buraquinho maior, você pode fazer na Janome. A fotografia foi feita na máquina Janome da minha cliente. Então dá para fazer, desde que você abra o furo corretamente com um fresador, tá? Fresador é oficinas mecânicas metalúrgicas, tem as máquinas, chama máquina ferramenta, fresa, torno, né? Esses lugares, né? Faz com precisão, ele vai fazer esse furo. Exatamente, não tenta fazer com uma lima, com uma lixa de unha que você vai estragar sua placa. Também não adianta você... Teve gente que veio me perguntar: você vende a placa da Janome? Não, gente, eu não vendo. Nem eu, nem a Janome vende. Tá? E eles vão falar que não pode. Por quê? Porque eles não fazem esse serviço e não vendem. Então, assim, você vai ter que fazer com um profissional qualificado. Se não, se você tem Janome, não utilize a agulha asa. Agora nós vamos falar de tipo de agulha de acordo com cada material que a gente vai utilizar. Nós já fizemos um glossário onde eu falo dos tipos de tecidos, está aparecendo aqui em cima. Então agora eu vou falar agulha para cada tipo de tecido.
Aí nessa foto tá aparecendo vários tipos de agulha, inclusive alguns que eu não vou citar porque a gente não utiliza na bordadeira. A gente utiliza a de referência 2020, que é chamada agulha ponta de seta, que é para os tecidos planos. A gente utiliza a 2045, que é a agulha ponta de bola. Ela tem o cabinho dourado, como vocês estão vendo na foto, que são para tecidos elásticos. Existe ainda a 2011, que é uma agulha para fios metálicos. Ela tem a haste roxa ou azul. E a 2040, nós falamos agora há pouco, que seria a agulha asa, que a gente utiliza para fazer o crivo. Na máquina de costura seria o falso ponto ajur, mas no bordado eletrônico nós utilizamos a agulha asa para fazer o crivo. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link onde você pode baixar uma tabelinha com todas essas informações que eu tô dando de número, do tipo, para que tecido, e eu vou falar mais números ainda agora, então vai estar nessa tabelinha. Agora nós vamos falar da espessura da agulha e qual a indicação, que número de agulha eu utilizo para cada tipo de tecido. Vamos lá! Futuramente vai entrar no ar um glossário sobre tipos de tecido, daí vai estar aparecendo aqui em cima o card. Se não está aparecendo ainda é porque não entrou no ar. Eu vou falar agora alguns tipos de tecido, se você tiver dúvida, por enquanto ainda não tem um glossário. Primeiramente, é bom a gente entender o seguinte, quanto menor o número da agulha, eu tenho que usar em tecidos mais leves, que oferecem menos resistência. Quanto mais pesados, encorpados esses tecidos, eu tenho que utilizar uma agulha maior, tá? De numeração maior. As agulhas de número 9 e 10 devem ser usadas para tecidos mais leves, como seda, voal, cetim, viscose, microfibra. As agulhas 11 a 13 a gente deve usar para tecidos médios. Tricoline, piquê, lona, corino, linho. Ué, mas esses tecidos não são pesados? Não, porque, por exemplo, a lona, o corino, elas não oferecem resistência para costurar. Elas furam facilmente. Já tecidos pesados, aí nós estamos falando do jeans, brim, veludo, que tem uma trama muito fechada e é difícil de costurar, a gente já utiliza as agulhas de número 14 a 16. Couro também? Couro também. Couro também seria melhor utilizar. Aliás, as pessoas perguntam, a máquina costura sem couro. Claro que eu não vou pegar aquele couro que é para sola de sapato, mas aquele couro que é de roupa, a máquina costura. Ele é um couro leve, as pessoas chamam de... Como é que é? Tipo pelica. É um couro que... Mas é melhor você aumentar o número da agulha. No dia a dia, você pode deixar sua máquina com agulha 11 ou 12. Então eu compro pacotinhos, né, 2, 3 pacotinhos de agulha 11 ou 12, que são os mais utilizados. Raramente eu fico trocando a agulha, porque o meu material do dia a dia suporta numa boa, as agulhas 11 e 12 suportam costurar. Já as agulhas asa, elas vão da numeração 15 ao 19. O vídeo que eu fiz, eu utilizei uma 17, que era a que eu tinha na época. Agora eu já consegui comprar a 19. O legal é que ela abre mais o buraco no tecido, ficando mais aquela impressão de crivo, tá? Mas você tem que garantir que sua máquina tem um recortezinho oval. Eu friso isso, gente, porque de repente alguém louco fala, Silvia indicou para qualquer máquina. Eu não indiquei. Eu indiquei para as máquinas que tem o furinho oval ou você tem que mandar fazer o furinho oval. Agora eu quero falar um pouquinho de bobina, que também tem uma coisinha de mito, que as pessoas falam assim, bobina tem que usar a original da marca. Gente, em primeiro lugar, a marca, seja Brother, seja Janome, elas compram essas bobinas e embalam. Elas fazem o packzinho com as bobinas delas, tá? Ela não tem uma linha de produção de bobina. Qual a diferença? As bobinas dos fabricantes, quando a gente compra, são bobinas rígidas, firmes.
Não são bobininhas, perdão da palavra, porcaria. Tem umas bobinas, gente, que só da gente pegar elas, eu vou tirar da minha máquina aqui para mostrar uma bobina para vocês, que não é a original, mas como ela é firme. Essa daqui, Gabi, será que a gente consegue um close? Essa bobina, gente, é colorida, tá vendo? Essa é a cor de laranja, mas é daquelas caixinhas que vem bobina de tudo quanto é cor. Não é original, mas olha como ela é firme, gente. Eu não consigo mexer as laterais, ó. Tem bobina que só de eu fazer isso aqui, ela faz crack e quebra a lateral. É bobina porcaria que não pode utilizar na máquina. Se for da altura da sua máquina, no caso, a minha máquina, que eu saiba, as que eu mais utilizo são a Brother e a Janome. Elas utilizam bobina alta. Isso aqui, se vocês olharem, ó, tem quase a espessura, um pouquinho mais do que a minha unha é estreitinha, tá? E existe a bobina baixa que algumas máquinas de costura usam. Eu não sei máquina de bordado. Então, gente, pode utilizar bobina de qualquer marca na sua máquina, desde que seja a altura que o manual da sua máquina fala que é para utilizar, e teste na hora de comprar. Dá uma apertadinha para ver se ela resiste. Ah, mas a moça da loja não vai deixar, porque vai que quebra. Gente, vale a pena comprar uma e apertar na frente da moça da loja. Se for para quebrar, quebra lá. Você pode perder, custa baratinho uma bobina, tá? E se for ruim, você já fala para a moça da loja na hora: eu não quero essa bobina, porque não vai resistir na máquina, tá? A Gabi perguntou pra mim agora há pouco, e aquelas bobinas metálicas? Eu fui conversar uma vez com o técnico, porque eu recebi a orientação que na minha máquina da Brother não podia utilizar a bobina metálica. Já na máquina Janome podia utilizar. E ficou aquela dúvida, eu fui perguntar pro técnico. Segundo a informação que eu recebi, o problema da bobina metálica é como a bordadeira trabalha na velocidade, ela fica puxando a linha e a bobina fica às vezes batendo e girando lá dentro. Esse movimento faz um desgaste na caixa de bobina, que é plástica. Então, verifique a sua caixa de bobina. Se a sua caixa de bobina não tem as laterais de plástico, você pode utilizar a bobina metálica. Se a sua caixa for plástica, utilize bobinas plásticas, que o atrito vai ser menor e não vai desgastar a sua caixa de bobina. Você ainda ficou com alguma dúvida a respeito de agulha para sua máquina de bordado? Deixa nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelhinho e se inscreva, e vem também seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Beijão, pessoal, e a gente se encontra num próximo vídeo. Que é isso?